Já imaginou se no lugar de cidades, os jogadores da NBA fossem divididos por divisões? Eu sou o Kai. Eu sou o Edu e hoje a gente vai montar os melhores times usando as divisões da NBA. Pra quem não sabe, rapaziada, a NBA é dividida em 6 divisões. 3 divisões participam da Conferência Oeste e as outras 3 da Conferência Leste, onde tem a divisão do Atlântico, a Central, a Sudeste, a Sudoeste, a Pacífico e a Noroeste, onde todas são divididas com 5 times em cada. Começando pela do Atlântico, esses são os times que estão aí na tela, pertencem a ela. E como point guard, eu, infelizmente, tive que selecionar o cara que foi Finals MVP em cima do meu Spurs dessa temporada, Jalen Brunson. O armador baixinho ali, que, infelizmente, mata muito arremesso no clutch time, acaba sendo muito decisivo nas horas precisas, e tá em alta no momento, né, mano? Como outras opções, poderia ser o Tyrese Maxey também, que vem de uma boa temporada e tem tudo pra também fazer uma temporada absurda nessa que vai vir. Mas o Jalen Brunson acaba sendo um nome um pouco mais consolidado e um cara que poderia trazer um volume de pontuação muito alto pra esse time. A gente podia também adaptar o Tyrese Maxey pra ficar jogando na 2, né, na SG. A gente decidiu adaptar o Jaylen Brown pra virar esse número 2, esse alarmador do time, tá? Acabou de chegar no Sixers Finals MVP com o Celtics. Não mudou de divisão, né? Ele ficou na mesma divisão. Mas o Jaylen Brown foi o nosso escolhido pra 2. E, mano, o cara é muito craque, né? É um cara que, além de adicionar muito poder de fogo, esse time também adicionaria uma defesa, né? E, já que estamos falando de Jaylen Brown, Celtics e tal, vamos adicionar o antigo companheiro de time dele, o Jason Tatum. O Tatum vem vindo de uma lesão muito séria que ele teve na penúltima temporada. Só que ele já voltou com um nível muito alto de basquete, que a gente sabe que o Tatum tem esse nível muito alto. Ele também é um cara que foi campeão recentemente, então não acho que teria uma opção muito melhor do que ele atualmente na SF. Talvez um LeBron ali, mas daí já fica mais discutível já. Não, a mesma coisa discutível com o que vai vir agora, que a gente escolheu o Kawhi, que acabou de chegar em Toronto, nem foi acordado ainda, mas a gente decidiu colocar o Kawhi como já em Toronto, né? E a mesma coisa, o Kawhi e o Tatum, eles poderiam trocar. Podia ter o Kawhi na SF, o Tatum na PF, mas escolhemos o Kawhi na PF e até agora, esse time defensivamente se tornou um dos melhores, tá? O Brunson, ele ofensivamente é muito forte, defensivamente é fraco, os outros são bem completos e o time se torna um time bem completinho. E o Kawhi a gente não precisa apresentar muito, né? Mas ele ajudaria muito esse time a continuar defensivamente bem sólido. Ô, Edu, mas não é só defensivamente que esse time é forte não, hein? Vou adicionar agora um cara que tá no mínimo, tá? No meu top 3 melhores jogadores ofensivos que eu já vi. E pra mim, talvez seja até um top 5 da história de jogadores ofensivos. Já é o Embiid, cara. Um cara que pontua de qualquer lugar, praticamente. Um pivô muito móvel. Já teve temporada de 33 pontos por jogo, né? A MVP Season. Então, assim, é um cara que adiciona também essa capacidade de pontuar muito absurda. E esse time inteiro já tem, né? Não, e se fosse parar pelo realismo, né? Como o Embiid nesses últimos anos, ele não tá tendo ele não consegue focar nos dois lados da quadra, né? Caso ele precise focar só ofensivamente, esse time defensivamente ajuda bastante. Caso ele pudesse focar só defensivamente, esse time ofensivamente é brutal. E como o Kaizão falou, se a gente quisesse montar um time B, daria pra montar, porque tem Tyrese Maxey, LeBron, VJ de Combi, Karl Anthony Towns, Scott Barnes, mano, tem vários nomes bons se fosse pra montar um time B. Essa divisão atualmente é uma das mais fortes da NBA, né, cara? Tanto que esse time em específico talvez seja o mais forte dessa lista inteira. E a segunda divisão, que é a divisão central, os times que já estão vendo aí. E, mano, essa divisão foi um pouquinho difícil de montar, porque pra mim, o melhor lugar é onde tem vários jogadores, mano, que seria difícil, tipo, adaptar em outras posições. Porque o primeiro nome, a gente escolheu o Cade Cunningham, que também podia virar o Tyrese Haliburton. Mas como o Tyrese Haliburton na última temporada ficou lesionado, a gente preferiu escolher o Cade Cunningham, que, né, mano, levou o time dele pra Seed 1 no último ano com o Detroit Pistons. O Cade jogou muito, assistente absoluto, pontuador também muito bom, defesa não fica pra trás, então esse time, o Cade ajudaria muito esse time a se competir. E pra posição de alarmador, a gente escolheu o cara que inclusive eliminou o Cade Cunningham do playoff, o Donovan Mitchell, do Cleveland Cavaliers. Por mais que muitas vezes ele seja muito questionado, né, algumas atuações meio abaixo nos playoffs, ele é um dos melhores pontuadores da NBA, tanto que brigou até o final como um dos caras que mais converteram bolas de 3 na temporada, fez quase 28 pontos por jogo nessa temporada também. Um SGL bem sólido que pode entregar muita pontuação de também em qualquer lugar da quadra, né? E agora, família, é que o time fica meio complicado de montar. Porque na SF, na 3, rapaziada, eu pensei bastante, eu até falei, não, vamos colocar Cade Cunningham, Haliburton no Donovan Mitchell, mas não ia combinar, não tinha como fazer isso, tá ligado? E a gente teve que escolher o Rookie, que ainda nem jogou, mano, que tá chegando, só jogou Summer League, mas com o potencial que tem. É ele, o Caleb Wilson. A gente podia ter escolhido também algum outro jogador, mano, mas é difícil pensar. Essa divisão em relação à SF, ela é bem fraquinha, mas escolhemos o Caleb Wilson, que, mano, a Summer League já espantou muita gente, já mostrou um potencial bem legal. Eu acredito que o Caleb Wilson liga pra esse Rookie of the Year, ele vai ter bastante espaço no Bulls, e é um bom jogador, se mostrou já um bom jogador. Até na Summer League, ele mostrou um bagulhete que ninguém sabia que ele tinha, que é essa bola de 3, porque na universidade mesmo ele não teve essa bola de 3. Se ele continuar mostrando essa bola de 3 na NBA mesmo, ele vai se tornar um jogador muito mais completo que todo mundo esperava. Esperava bem demorar muito mais ele conseguir ter essa
bolinha de 3, que ele já mostrou que pode ser. PF, a gente escolheu o antigo defensor do ano, Evan Mobley, que é um cara ainda meio jovem ali, já conseguiu de fato mostrar impacto real na NBA, embora ele ainda tenha algumas temporadas meio inconstantes, como nessa, que ele foi bem um pouco abaixo no playoff, todo mundo esperava que ele tivesse uma evolução real, e acabou não chegando, mas é um cara que vem ali bem sólido pra ser o PF desse time, e fecha bem, né, principalmente sendo um grande defensor. A gente podia também ter escolhido o Pascal Siakam, né, mas a gente preferiu o Evan Mobley, por até ser mais defensor, né, ser mais alto também. E na última é o Jalen Duren. O Jalen Duren que, mano, pra mim ele podia ter ganhado o MIP também, mas o Nau jogou muito bem, né, também evoluiu bastante. O Jalen Duren que foi All-Star esse ano, cara, evoluiu muito e se tornou o melhor pivô dessa divisão, que também, mano, não é nem querendo ser sacana com o Jalen Duren especificamente, mas o Jalen Duren, ele foi muito foqueiro nos playoffs. Então, caso a gente pudesse escolher outra pessoa, eu acho que a gente escolheria. Mas, no máximo, seria o Ivica Zubac, ou o Jarrett Allen, ou o Nick Claxton, ou Kelwell Ware. Então, mano, nenhum desses é melhor que o Jalen Duren, então é meio difícil, né? Porque são pivôs, nenhum desses que eu citei são ruins, mas nenhum também são excelentes pra ser colocado na seleção de uma divisão, né? Agora, partindo pra divisão sudeste, na posição de armador, escolhemos o Trae Young, cara que é um dos melhores passadores da liga, se não o melhor passador. Verdade, tem tido uma dificuldade de ficar saudável na última temporada, mas tem tudo pra nessa temporada chegar brilhando, né? Ele conseguiu ter aquele descansinho, o Washington Wizards ajudou ele, legal, né? Fica aí um tempinho, a gente tá tancando e tal, dá uma descansada aí. Então, tem tudo pra voltar tendo uma temporada, assim, de All-Star, NBA. Esse ano o Trae Young vai brilhar mesmo. No bom time do Wizards, né? No time com muito potencial do Wizards. Né? E na 2, mano, pode ser clubismo meu, mas ao mesmo tempo eu acho que realmente, até a gente tentou escolher de vários times, né? E eu realmente acho que um que mostrou, a gente escolheu o Con Knippel. Cara, que pra muitos e pra mim também é o Rookie of the Year da temporada, essa última. O jogador com mais bola de 3 na liga, o Rookie que fez mais bola de 3 de recorde, porcentagem de 42% de T3, 18 pontos por jogo. Um SG, cara, de nível, que próxima temporada, se continuar esse mesmo nível, pode ser All-Star já. Também podiam ter adaptado o próprio Brandon Miller, tá? Que também veio de uma boa temporada de 20 pontos por jogo, uma boa porcentagem de 3 também. Mas entre esses dois, a gente preferiu o Con, que também é mais jovem, tem o foco na bola de 3, já que teria o Trae Young. Pra armar o Con, sendo a opção da bolinha de 3, seria excelente pra essa seleção, né? Pra posição de SF, pegamos o ala, que foi estrelinha da temporada, né? Vamos dizer assim, que acabou explodindo quando muita gente não esperava. Eu já tinha uma mini expectativa no Jalen Johnson, o ala do Atlanta Hawks. De algumas temporadas pra cá, ele vinha demonstrando um crescimento real, embora alguns probleminhas com lesão. Era ele, a gente ficou entre ele ou o Paulo Banchero, mas assim, a temporada do Paulo Banchero teve muitos baixos, enquanto a do Jalen Johnson teve muitos altos. Então a gente acabou optando pelo próprio Jalen Johnson mesmo. E tem que lembrar, rapaziada, que na SF é a mesma coisa com a outra divisão, que também a gente teve que adaptar muito, mano. Mas, como essa divisão tá cheia de PF, a gente adaptou e colocou o Jalen Johnson nessa 3. E, como eu disse, a PF, a gente não tem como não escolher. Giannis Antetokounmpo, craque absoluto, já MVP, campeão, Finals MVP, mano, tudo que pode pensar, o Giannis já foi, né? O Grego é um craque, agora que ele tá na Miami Heat, ele é o craque da seleção, né? Ele seria o dono da bola dessa seleção. E quem a gente poderia ter colocado também é o Anthony Davis, tá? O Anthony Davis podia também ido pra center ou ficado na PF, mas a gente preferiu não colocar ele. Pra pivô, a gente ficou com o do próprio Giannis, cara, o Ban Adebayo. Como o Edu falou, né, a gente ficou em dúvida entre colocar ou o Ban ou o Anthony Davis, só que devido a muitos problemas físicos do Anthony Davis recentemente, a gente acabou optando pelo próprio Ban Adebayo mesmo, que é um cara que já vem tendo boas temporadas, né? Só um dos dois tem 81 pontos em um jogo. Inacreditável isso daí, cara. O melhor é que é contra o Wizards, né? É contra o Wizards do próprio Anthony Davis, olha aí, ó. E agora que a gente terminou uma conferência inteira, que são as 3 divisões de uma conferência só, a gente vai pra próxima, que é a divisão noroeste. E o primeiro PG dessa divisão é nada mais nada menos que Shai Gilgeous-Alexander, SGA. Cara, o que tem que falar? 2 vezes MVP dessa temporada, campeão da NBA. Mano, ele é um craque, safado, free throwzeiro, mas ele é um craque, pô. Ele é o PG desse time, não tem o que fazer, pô. O cara produz 30 pontos por jogo, passa a bola legal. Anthony Edwards, o nosso Homem-Formiga, vem aqui pra ser o nosso alarmador. Cara, é realmente um time muito fora da curva esse. O Anthony Edwards vem quebrando todos os recordes, principalmente no que se envolve arremessar a bola. É um shooter excelente, mas também tem uma capacidade absurda de pontuar dentro do garrafão, né? Agredir o ar, ele tem umas dunks bizarras. E, cara, é um dos favoritos pra mim, assim, inclusive MVP nessa temporada. Agora que ele tem um PG útil, né? Vai ter uma temporada extraordinária, o Anthony Edwards. E ele com cheio, eu não preciso nem dizer, né, mano? Seria uma parada bizarra. E mas o nome que receberia muita bola do Shai é o Danny Avdija, que agora joga na 3. Mas o Danny Avdija tem uma explosão meteórica, pode se dizer, nessa última temporada, jogando muito pelo Portland Trail Blazers. Ele já se mostrava que ia ter essa evolução, mas nem de longe esperava que seria tanto essa evolução. E o cara joga muito bola. Defensor bom também, defende bem esse time ainda. Nenhum dos 3 eles são frágeis, né? Então a seleção se torna sólida nos
dois lados da quadra. Pra PF, a gente ficou com o Chet Holmgren, e embora muita gente vá discordar dessa decisão, porque, né, no playoff ele foi feito de saco de pancada pelo Spurs, temos que lembrar que o Chet é um cara muito craque, foi campeão da NBA sendo titular, já foi All-Star também, já foi ao NBA e ao Defense, cara, é um dos melhores defensores da liga, tá? Por mais que eu, como um acompanhador do Spurs, às vezes tenho até um pouco de dificuldade de ver ele como esse cara tão craque quanto é, mas não tem como negar, o Chet é um cara muito acima da curva e contra qualquer outro time, ele é um cara bizarro de se jogar contra. Contra o Spurs não é, né? Infelizmente. Se não ele, a gente teria escolhido o Jaren Jackson Jr., inclusive eu sou até um pouco mais fã do Jaren do que do Chet, tanto que o Jaren é um pontuador um pouco melhor e já foi até defensor do ano, mas nesse caso aqui a gente ficou com o Chet mesmo. E na 5, a última, mano, depois de tudo isso, é estranho falar isso, mas o dono desse time é esse cara, Nikola Jokic. O que ele daria bola pra todos esses jogadores aí do lado dele, o que ele criaria pontos pra ele também. Cara, esse time, o Jokic, ele se torna um time, tipo, já tava brutal, se torna meteórico, tá ligado? Se torna uma coisa de outro mundo. O Jokic também tem a visão de jogo, mano, pra dar a bola pra esses caras, pô. Pra esses caras terem no time, pô. Não só ele, como esse jeito também é um bom passador. Então, mano, esse time seria, tipo, mano, quem iria marcar, pô? Não tem quem marcar. Você marca um, vai ter outro cara, mano, amassando, velho. Tipo, não tem um cara que um pouquinho mais fraco. Os outros eu acho que sempre teve um cara um pouquinho mais fraco em algum lado da quadra, sabe? Quem que você deixaria livre aí pra marcar, pra dobrar no Jokic? Ah, o Chet, né? Pior que é um time que ainda força muito na defesa, né, mano? Pega legal na defesa com, como você falou, praticamente nenhum deles é inútil. E mesmo com o Jokic não sendo um defensor exímio, teria um Chet pra cobrir ele, né? Então não seria uma deficiência necessária desse time. É, eu ainda acho que o melhor defensivo que a gente falou até agora é um time com o Brunson, né? Tá ligado? Mesmo com o Brunson, é um time brutal também defensivamente, mas esse time também é bom. Indo agora pro Pacífico, a gente começa com Luka Doncic, um cara que vem fazendo temporadas brutais desde que entrou na liga, basicamente. É temporada de 30 pontos por jogo, 8 assistências, rebote pra caramba, jogo de 70 pontos. O Luka é assim, o que ele faz, só ele faz com a eficiência dele. É uma coisa de maluco. Tanto que esse cara tem a capacidade de colocar a bola na cesta, de encontrar os companheiros em quadra. Um fato que eu acho muito da hora do Luka é que sempre que algum jogador é perguntado sobre como reagir a dobras, né, a marcação dupla, eles dizem que se inspiram muito no Luka pra resolver isso. Então o cara com, além de uma capacidade de pontuar bizarra, ele ainda tem uma capacidade de encontrar seus companheiros muito alta também. Na 2, mano, é um negócio que você para pra pensar e seria uma coisa de louco de ver, né, mano? Que é o Stephen Curry. Cara, Luka Stephen Curry seria muito divertido de ver, mano. Poxa, você ter o Curry ali pra... Cara, nem sei dizer, velho. Seria um absurdo, pô. O maior chutador da história, Luka passando a bola. Seria da hora demais. O problema desse time é o que vem pra depois, tá ligado? Depois desses dois, o time começa a desandar. Porque essa seleção seria um absurdo se manter esse nível. SF, a gente encontrou um pequeno problema. Numa conferência onde tem Kings e Clippers, você acaba tendo uma leve deficiência pra achar um ala decente. E a gente acabou ficando com uma improvisação que ficou um pouco feiosa de ver, mas eu acho que seria o melhor a se ter, que é o Devin Booker, de SF. Não seria o melhor dos encaixes, eu concordo, mas acabaria ali adicionando muito poder de fogo a esse time, mais do que outros caras trariam um poder defensivo. O que eu acho que daria pra adaptar aqui é o Dillon Brooks, que daria um pouco de defesa, um pouco de arremesso, só que aí o nível cairia muito se comparado às outras seleções que a gente montou aqui. Então eu acho que o Devin Booker improvisado conseguiria suprir um pouco essa falta defensiva com uma falta ofensiva no time. O próximo dessa seleção, eu sofri um pouco pra escolher, mas cheguei à conclusão que será o Gui Santos. Craque da bola brasileiro, brilha muito nessa última temporada, nível MVP. Ô, Kai, Qual foi? a gente é brasileiro, cara, mas a gente não pode falar isso. Que, véi? É um vídeo sério, meu. Não é o Gui Santos? Não, velho. Tem SF melhor nessa divisão do que Gui Santos. A gente tá no PF, mano. Cara, é loucura, tá? Mas a gente teve que adaptar, porque, mano, eu demorei pra pensar alguém, mano. A gente teve que escolher o Porzingis, mano. Rapaziada, o Porzingis já teve seu auge, né? Se eu pudesse escolher o Gui Santos, eu escolheria o Gui Santos. E, cara, o Porzingis sendo saudável e tudo, é a melhor posição, é o melhor lugar pra ele. Ele já, no auge, seria legal falar o Porzingis. Atualmente é meio engraçado, né? A verdade é que o Porzingis é aquele cara que ninguém nega o talento que ele tem. Ninguém nega o quão impactante o Porzingis é. Mas a carreira inteira ele vai aposentar sim, tá? Ele é aquele cara se ele estiver saudável, se o Porzingis jogar. Tanto que ele ganha a NBA jogando pouquíssimos jogos, né? Então, pra sempre ele vai ter esse asterisco aí. Então esse time é o time do si. Pra pivolância, a gente já tinha aceitado que esse time não era nada defensivo. Então a gente pegou um pivô menos defensivo ainda. Trazendo o Sabonis, do Kings. Que também não anda tem das temporadas mais saudáveis. Mas teria uma facilidade ali de encontrar os companheiros. Um cara que já foi muito All-Star. Pegaria muito rebote nesse time também. Mas é aquilo, cara. O time vai ter uma deficiência defensiva, assim, que eu chutaria que talvez esse time não fosse nem pro playoff na temporada atual da NBA, pô. Ah, ofensivamente é tão forte que eu não sei dizer não, hein, Caidão. Ainda mais se a gente quisesse colocar mais por completezinho, a gente tiraria o Devin Booker, colocaria o Dillon Brooks, tiraria
o Sabonis e colocaria o Walker Kessler. O time ficaria defensivamente mais sólido e não perderia tanto poder de fogo. Tendo Curry, Luka e Porzingis ainda seria um time com poder de fogo bem forte, mano. Mas, Seria como a de gente fato o melhor encaixe. como a gente preferiu o estrelismo um pouco, a gente preferiu o Sabonis e Devin Booker. Claro que o Sabonis foi mais por Walker Kessler e tá lesionado uma temporada inteira, né? E a gente não sabe o que ele produz atualmente. Mas eu ainda acho que talvez a minha escolha seria o Walker Kessler. O Caizão preferiu o Sabonis. Sabonis tem mais nome, né, mano? E pra última, é o Sudoeste. E pra a PG, né? A PG Lancia, nós escolhemos Kyrie Irving, campeão da NBA, craque, que também tá lesionado por muito tempo. Mas o Kyrie, todo mundo sabe o que ele é capaz. E com esse time, com esses nomes, o que ele conseguiria? Armar um joguinho legal, fazer os passes, ele próprio criar com espaço, porque tem uns nomes aqui que puxam muito a marcação, né? Ele poderia fazer coisas de louco. Pra SG, não tinha um nome melhor pra colocar, tá? Do que o exímio defensor. O cara que fez um playoff, assim, absurdo. Parou o Shea em várias posses. Foi muito acima. O Stephen Castle, o alarmador do Spurs, que, assim, foi um dos pilares pra esse time chegar na final da NBA. Na minha opinião, até o segundo melhor jogador do time. Em muitos momentos, o melhor jogador do time, quando o Embiid tava dando umas dormidas. É um cara que entregaria muito playmaking a esse time, entregaria defesa também. Até altura, se duvidar. A única deficiência dele, que é o arremesso, ele em muitos jogos ainda consegue compensar um pouco, traz um arremesso melhorzinho. Quem a gente ficou em dúvida de colocar era o Amen Thompson, do Houston, só que o Castle acaba sendo, na minha opinião, um pouco melhor. Talvez seja um pouco de clubismo da minha parte, já que eu sou torcedor do Spurs, mas o Castle acaba trazendo um pouco menos dessa carência de arremesso do que o Amen traria. O Cooper Flag é o SF desse time. O Cooper Flag Rook of the Year meio roubadinho, né? Todo mundo sabe. Mas, brincadeiras à parte, o Cooper Flag 20 pontos por jogo, 40 pontos em muitos momentos, bola pra caramba, defensor exímio. Mano, bom jogador, tem uma bolinha de 3 legal. Cara, com essa seleção, o Cooper Flag aprenderia muito, muito jovem também. Mano, deixaria esse time completinho, bem sólido pra tudo. Porque ele é um jogador muito sólido dos dois lados, né? Pra PF, a gente pegou um dos melhores pontuadores da história. O cara que consegue pontuar de qualquer lugar da quadra também. Consegue ser eficiente, bizarramente eficiente, mesmo depois de velho. O Kevin Durant, que teve alguns problemas de saúde, né, pra jogar o playoff. Mas ainda assim, é um cara que consegue impactar muito em quadra, mesmo com a idade. Que não é ruim defensivamente também. E traria uma altura bizarra até pra esse time. Um time que ficaria bem alto. E pra a center, rapaziada, nós escolhemos o Alfred Sengun, junto com o amiguinho do KD, né? Sengun? Hã? Sengun? Perdão? É um time de tanque, velho? Um time pra tancar? Como assim, Sengun? Brincadeira, véi. Escolhemos o Victor Wembanyama, defensor do ano, cara com 2,26 m, 27, sei lá quanto, todo no crash novo, defensor absoluto, ofensivamente também gênio. O cara é bom demais, mano. Eu não gosto muito, né? Mas ele é bom, velho. Ele é bom. O melhor defensor da história, né, rapaziada? Não, e esse time da SF pra baixo, defensivamente, perfeito, né? Tirando um pouco o Kyrie ali, né, que não é um defensor exímio, mano, ninguém é pra ser explorado, e inclusive tem muito cara que é acima, que pode até entregar um nível de boy em algumas noites. Não, essa seleção eu acho que é top 3. Eu acho que aquela lá que tem SGA, Anthony Edwards e Jokic é imbatível. Realmente um negócio assustador. Kawhi, Tatum, Brown, Jalen Brunson e Embiid também é muito forte, mano. No final, a gente sabe que o Embiid carregaria essa última pra ser campeão. No final, o Conzão levaria o Trae Young e amigos ao título, o Yannis. Você quer que eu repita pra você de novo as estatísticas dele no play-in, velho? Ô, rapaziada, vai tá passando aí todos os times, tá? Vai tá uma imagenzinha que a gente fez aí com todos os times. Comentem aí, velho. De verdade, comentem aí qual é a melhor seleção montada. Se vocês fariam alguma mudança, tá? Eu acho que a gente escolheu as melhores, mano. Talvez o Haliburton no lugar do Cade. Talvez alguma engenhoca pra tentar colocar mais gente, né? Talvez fazer uma engenhoca, colocar alguém de SF, colocar alguém de PG, sei lá o que. Comentem aí e deixem um like, se inscrevam no canal e fique com Deus. Tamo junto, rapaziada.